todos, como vai vocês? Tudo bom? Hoje começamos mais cedo o Renúncia porque é um batidão de renúncia. Vai ser assim 2 capítulos que foi o dever de casa. Pra quem não sabe, o Clube do Livro que nós temos todo domingo aqui, ó, com esse livrinho aqui, Renúncia, do Espírito Emmanuel, e nós conversamos capítulo a capítulo. E nós conversamos capítulo a capítulo sobre o que está acontecendo e tudo mais. E eu gosto sempre de frisar que não é um estudo propriamente dito, porque assim como a maioria de vocês, eu também estou lendo pela primeira vez. Às vezes eu releio um pouquinho mais, mas aí eu vou trazendo algumas coisas doutrinárias e tudo mais. Mas eu tô aqui também tendo essa experiência junto com vocês. Então, vamos lá, a gente vai ir conversando. Eu quero participações de todos, viu? Oi, Aninha. Ela já tava me mandando mensagem. Cadê tu, mulher? Deixa eu ver. Gu Magal77, que eu também conhecido como Gustavo. Menina, já tava preocupada. Eu tava enchendo só a minha garrafinha de água, gente, preparando as coisas. Foi por isso que eu atrasei, mas eu avisei nos stories que tava tudo assim. Oi, Gigi. É a Gisele, né, que tá lá no nosso clube no nosso chat, no nosso grupo do Telegram. Então, se vocês também têm interesse em participar, só acessar o link que tá na descrição, tá na nossa bio, quer dizer. Diz a Gigi, gostei desse horário. Aninha, boa tarde, menina Jade. Marina, BJ Oliveira, oi, tudo bem? Oi. Diz que o Gustavo Magalhães essa garrafinha. Pois é, gente, eu tomo muita água. Oi, André. Então, né? Vamos lá. Lembrando, são 2 capítulos hoje, porque a gente vai começar mais cedo, porque como semana passada a gente teve o encontro, né? Então ficou para essa semana a gente falar de 2 capítulos, que seriam os capítulos 6 e 7 da primeira parte do livro Renúncia. Ok, vamos lá começar. Certo. O que retomando aqui, teve toda aquela coisa, né? No capítulo 5 teve toda aquela coisa de que o Antero foi acusado porque ele era da questão do tráfico negreiro, e ele foi acusado de crimes, né, pela igreja, pela Santa Inquisição, e acabam retirando todas as propriedades dele, e aí encontram ele já morto, depois de que já iriam tomar todas as terras. A igreja iria tomar todas as terras dele. Enquanto isso, a família Estigarribia tenta tirar também as posses de Madalena, já que ela é parente do Antero, já que ela é parente do Antero, e também de pegar a Alcione, porque o Dom Afonso gostava da Alcione, tipo, teve um negócio, um afeto pela criança e tudo mais, e aí, vamos aqui roubar essa criança, não é mesmo? Mas não funcionou, porque a Madalena acabou conhecendo o Padre Damiano, que, pra quem não sabe, é uma das reencarnações do Emmanuel, e o Padre Damiano acaba ajudando ela a... Como posso dizer? Acaba ajudando ela a ficar, né, com a terra e protegendo a Alcione. Então, tá. Fizemos esse resumo do que aconteceu no capítulo 5. Já no capítulo 6 a gente vê que as coisas estão acontecendo de melhor forma, assim, digamos assim. Por quê?
Madalena está protegida pelo padre Damiano, então a família Estigarribia tá tipo, então já que não aconteceu do jeito que a gente queria, tudo bem, não vamos mexer com essas pessoas e vamos tentar manter, né, uma boa convivência ali. E enquanto isso, passados os anos, né, o padre Damiano acaba se tornando cada vez mais presente na rotina, no dia a dia da família, né, Villamil, que agora é que é Davenport, né? Esqueci que a Madalena é casada. Mas, então, tá. E eles sempre conversam muito sobre Deus e tudo mais, e acaba se tornando meio que dando forças e esperanças pra Madalena. Porque Madalena aconteceu todas essas coisas, ela perdeu a família dela e tudo mais, então ela tem basicamente os amigos, que são a Dolores e o João de Deus, a filha, que é a Alcione, e agora o padre Damiano como um grande amigo e grande conhecedor. E quase todos os dias que ele vai visitar essa família e vai refletir sobre as coisas de Deus. E eu acho muito interessante que, por exemplo, já na segunda página desse capítulo, a gente vê a Madalena meio que desestimulada, porque, pra quem não sabe, para quem não lembra, né, na Espanha está acontecendo a Santa Inquisição, e ela foi vítima da Santa Inquisição, querendo ou não, porque iriam ser tomadas as coisas dela sem ela ter feito absolutamente nada. E ela acaba percebendo que as coisas vão acontecendo, né, e ela acaba percebendo que as coisas vão acontecendo, é muito mais um ato político do que religioso. E ela fica com aquela coisa de que, mas por que Deus permite e tudo mais. E a gente vai vendo aqui, que eu até marquei essa frase, quando ela pergunta, porque ela tá com aquela coisa assim de que ela não confia mais, sabe? Ela perdeu um pouco da confiança nas coisas. E aí ela fala: a fé obterou a Madalena. Como adquiri-la, padre? De mim a entendo como um estado superior conseguido na oração. Tudo tenho feito por encontrar alívio e refúgio na confiança em Deus. No entanto, sinto-me bem longe da paz íntima que tanto ambiciono. Então, ela fala muito sobre a questão porque ela foi ensinada que a questão da oração, de pedir, que aí Deus então iria retribuir e tudo mais, mas que ela não consegue achar, né, essa paz interior e tudo que vai alimentando meio que a alma dela. E eu acho que é uma coisa que a gente se identifica um tanto com Madalena, e só pegar aqui o da Gisele, que ela fala: Madalena muito resiliente, não se entregou nas tribulações da vida, muito pelo contrário, uma mulher de força espiritual grande. E eu concordo, só que a gente também pode ver ela um tanto parecido conosco nesse momento, porque a gente ainda tem uma coisa meio vacilante, né? Aí de vez em quando a gente olha assim e tá tipo uma coisa, a vida tá muito complicada pra gente e a gente pede, mas é que a gente quer naquela hora, na hora que convém a nós, como a gente quer, e a gente não procura entender a providência divina. Então a Madalena também tem um pouco disso, porque a fé dela tá vacilando, tipo, será que realmente Deus tá ali, tá existindo porque eu tô pedindo e tudo mais? E olha aí o que tá acontecendo, o que a igreja, que alguns membros da igreja estão fazendo, como as pessoas estão se comportando, então, o que é isso que tá acontecendo, sabe? E aí ela demonstra também essa coisa de ser justamente gente como a gente. Olha, a Gisele falou, de vez em quando dá uma revoltinha. E é isso, assim. De vez em quando a gente ainda meio que se revolta com tudo que está acontecendo, em vez de tentar compreender, né? E aí a gente meio que se desestimula com tudo isso. E eu acho bem interessante porque Padre Damiano responde: toda leitura edificante derivou da providência por intermédio dos seus mensageiros em nosso socorro, com as suas advertências e conceitos sábios e preciosos. Faço a vigília matinal e à noite rendo graças ao Pai, em consciência pelos favores que me foram dispensados.
Na vigília, estabeleço propósitos redentores e no exame da noite, julgo a mim mesmo para verificar onde se cristalizaram minhas maiores fraquezas, a fim de emendá-las no dia imediato. E aí ele continua mais algumas coisas, mas o que isso vai dizendo assim? Que a oração vai ser para muito além de somente pedir. E é uma coisa que o Espiritismo acredita muito, porque a gente tem esse momento, mas é um momento de conversa com Deus, mas também de entendimento, de nos edificarmos, de nos conhecermos. É para isso que a oração também funciona, para cada vez mais termos um espelho dentro de nós e de irmos relembrando tudo o que acontece. Então, eu acho muito legal daquela coisa do pedir, agradecer, louvar. Mas eu acho também muito importante da gente meio que se colocar naquele posto também, que é de pedir, mas também de pedir desculpas. Porque a gente erra, a gente falha, e é um momento pra gente pegar e começar também a ir olhando. E aí? E o que foi? Eu peço desculpas por não ter compreendido aquele irmão, por ter me exaltado com ele e tudo mais. Então, a gente vai tornando tudo isso e todas essas questões, eu acho que a gente já chegou no nível que as palavras, as vivências estão aí, sabe? E cabe agora a nós, depende de nós, vivenciarmos, interpretarmos, estudarmos. Então, faz parte, uma questão de dar, como é que eu posso dizer? Agora é nosso, o trabalho. É com a gente. Deus está ajudando a gente o tempo todo. Tem benfeitores ao nosso redor, tem pessoas que nos amam. Então, cabe a nós, a nossa responsabilidade da gente pegar e levar isso adiante, de edificarmos, né, as nossas obras. E aí, então, ela vai falando ainda, né, um pouco dessa questão. E aí eu já pego aqui o que a Gisele falou, que Padre Damiano é muito espírita, porque a Alcione então vai se questionar por que algumas dessas injustiças e tudo mais. E a questão, por exemplo, do inferno e do purgatório, e vai pegando assim um pouco, ela vai meio que citando essas questões, né, que são da doutrina católica, que é tipo, você teve essa chance, errou, já era, e essas pessoas estão perdidas para sempre. Então ela vai pegando um pouco, e o Padre Damiano vai trazendo uma outra concepção. Por mais que ele seja um padre católico, ele acredita então que, na verdade, o que havia era aquela modificação das palavras, e que as pessoas, mesmo que estejam após a morte, elas vão ter outras e outras chances, e que seria meio que, poxa, se Deus é tão justo, por que haveria, né, você só teria uma chance de evoluir? Porque então haveriam as pessoas pobres, elas teriam a mesma, digamos que elas deveriam evoluir o mesmo tanto que uma pessoa que teve todas as condições do mundo de evoluir intelectualmente, ou uma pessoa que já nasce com certas aptidões e outras não. Porque isso seria justo. E é importante da gente falar um pouco sobre isso, e tá lá no questão 132 do Livro dos Espíritos, sobre a questão das reencarnações, e que é justamente o que o Padre Damiano fala, sabe? Eu vou só trazer aqui pra vocês, deixa eu selecionar aqui. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Deus lhe impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros missão. Mas para alcançarem essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corpórea. E aí ele vai falando, então, a encarnação tem ainda outra finalidade, a de pôr o espírito em condições de cumprir sua parte na obra de criação. E aí
é justamente mais ou menos do que quando vocês forem lendo, peguem a 132, 133 e 133A do Livro dos Espíritos. Essas questões que o Kardec faz, que, gente, é sério, eu fui lendo e eu fui relembrando um pouco dessa conversa aqui. Então o Emmanuel vai tendo e vai falando sobre as vidas, e que ele realmente acredita que há essa questão da vida e tudo mais, e que vai falar lá no Evangelho. Ele cita ainda uma parte que é lá do Evangelho de João, capítulo 3, versículo 3, que é quando Jesus está falando a Nicodemos que não se pode chegar ao reino de Deus sem renascer de novo. Se eu não me engano, é essa frase. Eu não vou saber assim detalhadamente, mas é basicamente a gente e que também tá lá no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, está no Novo Testamento. Jesus já veio, já avisou que isso aconteceria. E ele vai tendo toda essa visão. E aí a Madalena também vai falando, mas então você acredita na reforma, né, protestante? E é bem legal dessa coisa de que ela fala da reforma protestante, porque, para quem não sabe, né, lá no século 17, Martinho Lutero começou então a trazer ele era padre, e lá na Alemanha ele começa a trazer contestações sobre como é que a Igreja Católica estava lidando com o cristianismo, alguns membros da Igreja Católica. E com essa contestação, algumas pessoas acabam fazendo uma ruptura no cristianismo e acaba criando o protestantismo, mas que não era a intenção do Martinho Lutero. Ele só queria, na verdade, trazer, né, essa visão de que para que lado nós estamos indo, como é que nós estamos usando a palavra de Cristo, sabe? Tinha a questão das indulgências, que você comprava o seu pedacinho do céu e perdão e tudo mais. Então ele trouxe muito desses questionamentos. E aí as pessoas então criaram o protestantismo, que pro Brasil meio que a gente traduz como evangélicos, sabe? E aí então o Padre Damiano fala, eu não tenho, contanto que se leve a palavra a vivência de Cristo, realmente, eu não tenho problema nenhum com isso. Se isso edifica o espírito da pessoa, não tenho problema nenhum. Mas eu acredito que na minha vivência atual eu vim com a missão de seguir na doutrina com a questão católica. Mas em nenhum momento, então, Emmanuel diz, esse é o certo. Emmanuel, mas é Padre Damiano naquela época. Padre Damiano traz e fala assim, não, esse daqui é errado, esse aqui é errado, eu vou criar uma coisa nova. E não, ele respeita todos os momentos. E ele lá, católico e tudo mais, ele traz essa visão que é de uma interpretação bíblica. E que é o que a gente também, tipo, espírita, eu acho que a gente deveria, né, pegar e fazer também de ir se relembrando. Porque às vezes a gente olha, e o espírita, não sei o quê. Não, essa aqui é a nossa visão. Mas independente da crença da outra pessoa, até mesmo se ela não acredita no cristianismo, sei lá, se ela é budista, judia e tudo mais, se engrandece, se faz ela numa boa convivência, se ela contribui para o bem da humanidade, tá tudo certo, gente. Então a gente também coloca um pouco isso na nossa mente. Deixa eu só ver aqui, porque eu vi o Jorge. O caminho talvez seja tipo, Senhor, que queres que eu faça? Basicamente isso. Todo dia, e mais ou menos o que Emmanuel também indica na prece, né? Que aí todo dia a gente vai fazendo, vai trabalhando, vai sendo útil. E é importante da gente lembrar que a Dolores pergunta, mas quando o corpo já não consegue mais aqueles trabalhos, né, mais físicos,
E ele fala, independente, você pode também fazer o trabalho íntimo. Então, de qualquer maneira que você possa trabalhar, você tem as suas oportunidades. E aí, então, todo dia, ir relembrando e fazendo essa pergunta: Senhor, o que queres que eu faça? Senhor, o que posso melhorar? Senhor, perdão por ter feito aquilo. E boa tarde, Kátia, só vi agora. A Gisele: Madalena entende que existem raízes profundas para o sofrimento. E o padre corrobora com esse entendimento. Sim. E ela vai falando um pouco também de que ela vai tendo algumas visões, meio que visões do passado dela. De que ela tinha uma alta posição, diversos servos, e que ela utilizava do poder de maneira autoritária e tudo mais. E que agora ela começa a ver que a vida dela sempre colocam ela em diversas situações em que ela tem que se pôr em humildade, mesmo que ela vá ser humilhada. Porque ela meio que compreende que ela já fez um uso muito mal do poder. E que agora ela precisa desses momentos, sabe? Ela meio que acha encruzilhadas que ela tem essa coisa de seguir servindo humildemente ou de bater de frente. E aí ela percebe, não é isso que eu quero. Então a gente já vê uma Madalena, por exemplo, já muito mais sábia. Porque ela compreende que essas coisas foram necessárias para o engrandecimento dela e para provar. É uma expiação isso que ela está fazendo. Uma prova que ela está fazendo para comprovar. Eu realmente aprendi que eu não devo agir desse jeito. E aí, aqui, sem renascer da água e do espírito. Translating Spiritism, também conhecido como Gustavo, que já estava aqui, né, Gustavo? Olha, o Alexandre, Senhor Cu, boa tarde, como vai? Margarete Soares: Emmanuel era Martinho Lutero? Não, ele não era Martinho Lutero, ele era o Padre Damiano. E ele era o Padre Damiano e ele era um padre católico. A gente vai vendo nessas histórias que vai acontecendo meio que como posso dizer, vai contando algumas reencarnações de Emmanuel. Embora no Renúncia ele não seja o protagonista da história. Quem é o protagonista é Alcione. A Alcione ainda tá criancinha. Eu fico imaginando, meu Deus, o que vai acontecer? Porque todo mundo fala que a Alcione é assim, um ser que ela vai demonstrar tamanha grandeza assim de coração, e eu fico, meu Deus, o que pode acontecer, sabe? Às vezes temos esses lances de Madalena e nos fazemos de sonse. Ótimo, Aninha. O bom e o velho, os últimos serão os primeiros. Exatamente, assim. E é aquela coisa também de que a gente está sendo chamado o tempo todo. O tempo todo a gente tá ali pra servir. Então, a gente tem essa oportunidade. Eu vou falar mais um pouquinho lá pra frente sobre essa questão dessa oportunidade. Eu só queria falar de uma frase que também tá lá no comecinho, que, nossa, gente, ficou assim, me marcou muito, que é que o Padre Damiano fala: Deus cria a vida, mas não o cativeiro. E eu acho incrível essa frase. Deu um impacto assim no meu coração, que é justamente isso. A gente tá ali e Deus tá sempre nos dando a oportunidade de sermos cada vez mais livres, mais libertos. Mas a gente ainda quer ficar preso. A gente ainda escolhe ficar preso, sabe? Na matéria, na dor, no sofrimento, nas vicissitudes. A gente ainda é teimosíssimo. E eu fico assim, é isso. Às vezes a gente olha assim, ai Deus, gente, a providência divina só quer, é isso. Ele quer a nossa liberdade, a nossa felicidade. Mas a gente vai precisar aprender e escolher tudo isso. Aí deixa eu ver. Estamos aprendendo todos os dias. E a doutrina?
e a doutrina e as histórias nos esclarecem e nos fazem refletir. Sim, e eu acho muito rico, por exemplo, o Clube do Livro, porque vai fazendo justamente a gente ficar pensando, sabe? Fica instigando a gente através das vivências das pessoas. Meio que aproxima cada vez, a gente vai se identificando cada vez mais com tudo isso. Porque eu acho que a gente já passou por todas essas fases. Seja o do Antério, seja da Suzana, seja da Madalena, seja... A gente já passou por várias situações que já agimos conforme eles. E aí a gente vai vendo, se identificando, falando, ok, vamos aqui, o que podemos melhorar, o que podemos tirar de lição quanto a isso, sabe? Olha, a PS Ana, ainda é tão difícil a evolução para algumas pessoas, né? Sim, na verdade é difícil para todo mundo, eu acho. É essa coisa de que a gente tem que moldar o nosso espírito, submetê-lo. Eu acho que é lá no Sedes Perfeito, capítulo 17 do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, lá no item Cuidar do Corpo e da Alma, tem uma partezinha que ele fala que não é o corpo que a gente tem que moldar, né? É o espírito que a gente tem que submeter ele, a disciplina, a humildade, o amor, a gente tem que colocar ele num parâmetro. Então, a gente vai moldar o espírito. E é nessa que a gente vai ter que investir. Então, as reencarnações vão vir diversas provas, e a gente vai indo colocando tudo isso em questão, porque é com ela que é nisso que a gente precisa focar, sabe? E é com as provas que a gente vai meio que colocando, é como se fosse o fogo que ajuda a moldar o ferro. As reencarnações são isso pra gente. O que posso mais colocar? Aí, né, depois que cortou, as pessoas, elas continuam refletindo e se acalmando meio coração. Olha, Kátia, temos que pelo menos tentar a reforma íntima. Super verdade, a reforma íntima é indispensável pra gente. É uma coisa que a gente tem que levar isso pro resto da nossa vida espiritual. E o Senhor, o momento que temos certeza de que somos espíritos e não matéria. Estamos matéria. Estamos ainda muito matéria, a gente ainda precisa evoluir demais. E aí tá, passando, teve toda essa coisa, né, de Madalena com o Padre Damiano, conversando, refletindo sobre a questão das leis divinas e como é que deve funcionar. Cortamos para o mundo espiritual e volta Antero. Antero, a gente então descobre porque tinha meio que deixado, né, aquela coisa de que será que Antero foi assassinado, ou Antero tirou a própria vida, e a gente descobre então que ele realmente tirou a própria vida, amargurado por perder tudo e também de não ter, né, Madalena. Só um minutinho, vou tomar minha água. Voltei. E aí, então, ele tá sofrendo, né? Provavelmente em um Vale dos Suicidas, e se passaram esses 2 anos. E ele tá lá em sofrimento e sente algumas deformações na mão, nos pés, algumas coisas nos olhos. E ele vai, então, meio que parece assim que ele passou durante esses 2 anos. Parece que ele passou, então, nesses 2 anos como se fossem 2 séculos. E a gente entende, então, que é uma das coisas, pra quem não sabe, que acontece no mundo espiritual, é a diferença de tempo.
Enquanto pra cá pro mundo a gente vai tendo 2 anos, pra eles passa, tipo, muito mais, sabe? Então é uma coisa muito diluída, assim, que são questões de, parece que às vezes parece que são segundos aqui e às vezes parecem horas lá. E é isso mais ou menos que acontece. Pra ele acha que ele tá num sofrimento de séculos e na verdade foram 2 anos. E ele começa então a relembrar, né, tudo que ele fez e tudo que ele aprendeu com Dona Margarida, a mãe de Madalena, que foi meio que como se fosse uma mãe pra ele. E ele começa a lembrar de todas as crenças, porque ele não... Era meio que aquela coisa hipócrita de... eu tô fazendo aqui uma questão religiosa, mas que ele realmente não acreditava de verdade naquilo. E ele começa a lembrar de todos os valores que ele aprendeu, de todas as oportunidades que ele teve e que ele acabou indo pra um rumo muito mal, assim. E eu acho muito interessante... Deixa eu só pegar aqui. E eu acho muito interessante que ele fala aqui que ele vai olhando dos crimes que ele praticou, da questão de fazer mercado do tráfico negreiro e tudo mais, e vai aquilo meio que corroendo ele, sabe? E eu lembrei de um texto que eu fiz aqui no cantinho. Aqui no cantinho, foi essa última segunda, deu meio que eu relembrei tudo isso, que ele falou assim, que é o certamente, e que lá no texto, peraí, ele fala justamente sobre a gente trabalhar pra depois não se arrepender do tempo perdido. Deixa eu só ver se eu acho isso daí. Se eu achar o trecho, eu falo pra vocês. Tá aqui, achei. E comumente, ao termo da romagem, a morte do corpo surpreende-o nos ângulos da expectativa ou do entretenimento, sem que lhe seja dado recuperar os anos perdidos. Não te embrenhes assim na selva humana, despreocupado de tua habilitação à luz espiritual ante o caminho eterno. Aí, lá na última frase vem, vale-te, pois, do tempo, e não te faças tardio na preparação. Então, é aquela coisa, utiliza do teu tempo quão melhor for. Porque quando a gente desencarna, a gente acaba despertando cada vez mais a nossa consciência de deveria ter feito aquilo. Não deveria ter perdido meu tempo. E foi justamente o que aconteceu com o Antero. Antero, então, ele desenvolveu muito de culpa, né? Na consciência dele de que olha o quanto eu aprendi, olha quantas oportunidades eu tive e eu não utilizei absolutamente nada disso. E olha onde eu estou. Mas fazendo isso, então, ele acaba desenvolvendo toda uma oração bem interessante, que é com sentimento, coração de muito sentimento. Ele pede então que ele reencontre Dona Margarida, a mãe que criou ele, né? Para que ela meio que desse um acalento no coração. E acaba que a prece é atendida, porque veio realmente de todo sentimento, de todo o coração. E Dona Margarida aparece pra ele. E eles têm toda uma conversa, só que lógico, ele teve todo esse sentimento e tudo mais, mas ele ainda tem muitas coisas a serem resolvidas. E ele vai meio que culpando as outras pessoas. Se Madalena tivesse me dado a oportunidade de ser o marido dela, se acontecesse tal coisa, eu sou uma vítima de tudo isso. Todos os males que eu fiz foram porque as oportunidades foram me tiradas por causa de tal coisa.
E a gente vai vendo, aí a dona Margarida chega e fala: ué, mas você teve suas escolhas, você teve uma educação adequada, você teve o amor sim de Madalena, mas o amor fraterno. Você teve tudo que você poderia ter, só que você negou. Você escolheu o outro lado. E aí também tem a questão da liberdade que nos é dada. A gente escolhe, e a gente escolhe, ele escolheu ficar submetido, preso àquela situação. Então, enquanto ele estava na revoltada, ele vai meio que se acalmando o coração. A dona Margarida, ele vai perceber realmente, então, que tinha coisas lá. E a dona Margarida fala: vê aí como está, né, o seu corpo. E lembrando que nosso perispírito, que é o chamado corpo espiritual, como o André Luiz chama, ele é meio que representa muito o que a nossa consciência traz. Então, quando vai ver, ele está com a mão deformada, um pé também, os olhos meio assim, foi de várias coisas que ele fez mal. E eu acho que a coisa mais interessante é que a mão deformada dele foi dos negócios que ele fez com o tráfico. Que por causa disso, a mão dele veio, porque era culpa. Era a culpa que ele tinha e que ele ia manifestando. E aí então, e ele vai então e aceita tudo aquilo. A dona Margarida então fala: mas assim como você rogou pela minha visita e lhe foi atendido, eu também roguei para que lhe desse uma nova oportunidade. E também foi atendido. Sim, Ana, eu falei, porque é da nossa consciência as deformações. Eu já falei isso. E aí, então, ela fala: eu roguei, né, pra Deus, e lhe foi concedido, então, uma nova oportunidade, enquanto Alcione está encarnada, porque vai falando, Alcione, então, veio para essa missão de nos auxiliar com a questão dos sentimentos. Aí, o que acontece? Aparece, então, uma visão de Alcione e Madalena lá na casa. E aí Alcione lembra de Antero, do primo Antero, e quanto tempo fazia. E aí a Alcione pergunta, né, pra Madalena quanto tempo que faz que o primo Antero morreu. Ela fala 2 anos. Nossa, então vamos rezar pra ele, que ele esteja bem e tudo mais. E aí então elas fazem isso. E aí não, isso daí é pro outro capítulo. Aí então o Antero cai em lágrimas, porque ele sente realmente o amor por aquelas pessoas. Final do capítulo 6. Este. Eu vou ler aqui, que eu tava contando toda a historinha, né? E eu não queria me perder com essa questão. E aí, só ler um trechinho que é: Jesus perdoa, não com as fórmulas verbais, tão fáceis de enunciar, mas com a renovação do ensejo de purificação. O corpo carnal é tenda preciosa, na qual podemos corrigir ou engrandecer a alma, apagar as nódoas do passado obscuro ou desenvolver asas divinas, por nos livrarmos a pleno espaço em busca dos mundos superiores. Somente na terra, meu filho, onde imprimiste tão negro cunho aos próprios erros, encontrarás meios de regenerar a saúde espiritual pervertida no crime. E aí, então, é proposto que ele irá voltar à terra e ele aceita. Vamos ver. A Gisele, o Antero se deu conta de que ele não era feliz, teve vontade de revelar a verdade, mas ao
mas não teve coragem. O remorso foi correndo já em vida. Sim, quando aconteceu tudo, né, ele iria, só que tudo meio que foi acontecendo e ele acabou optando por uma escolha não muito legal. Antero ainda deu sorte, o André Luiz ficou 8 anos no umbral. Mas o Antero foi porque, né, ele logo, de todo o coração dele, ele pediu, né, perdão e tudo mais. Porque o André Luiz aconteceu isso, só que ele demorou um tempo a mais pra ser do sentimento, né, da emoção, desse vínculo e tal. E o Antero tinha aquela coisa ainda de que Alcione, que é um ser muito evoluído, estava ali para auxiliar aquela família. Então eles aproveitaram, né, toda a oportunidade que se tinha de que vamos aqui te dar mais essa oportunidade logo, porque tem esse ser aqui, ele já tá vindo com essa missão. Então vamos aproveitar todo esse momento. Então, gente, tem alguma coisa mais a se comentar no capítulo 6 que eu não comentei? Porque senão a gente já vai pro 7, porque hoje o batidão é intenso. Vamos lá. E só pra agradecer a Lorena Santos, que elogiou, né, o meu delineado. Obrigada, Lorena. Olá, Gabriel Bozan. Boa tarde, seja muito bem-vindo. O casamento Dolores, que é serva de Madalena, se casou com o João de Deus, que é um escravo semi-liberto. E o João de Deus foi autorizado pelo Dom Afonso, mas ele continua semi-liberto e a Dolores fica meio que livre. E aí o Dom Afonso constrói uma casinha, né, na fronteira, nos limites entre o Dom Afonso e entre a fazenda, né, dos Estigarríbias e o casebrezinho lá da Madalena. Certo. Então vamos lá para o capítulo 7 do livro Renúncia. No capítulo 7 temos Cirilo novamente. Cirilo, que está lá nas Américas e vai contando a história enquanto tudo aconteceu, né? Todos esses 2 capítulos vão acontecendo. E ele tá lá, ele trabalha e tudo mais. Ele tá na América do Norte. Descobrimos, eu fui pesquisar, né? Ele tá em Connecticut. E ele tá lá com a família. São vários grupos de irlandeses que estão lá meio que reestruturando, porque lembrem que estava havendo aquele enxotamento, né, dos irlandeses por conta da perseguição religiosa. E aí então eles estão recriando a vida deles na América do Norte. Ok. Cirilo está lá, estava feliz, estava construindo a casinha e tudo mais das pessoas, pra ele, Madalena e sua filha, etc, etc, etc. Quando ele está prestes a embarcar, né, no navio para visitar para ir buscar Madalena, ele recebe então a carta do Jacques de que Madalena não resistiu.
E então ele fica desolado, ele fica bem depressivo e fica meio que no quartinho, no quarto, sabe? Meio que contido, e a família, todo mundo fica muito preocupado com ele, porque ele não quer reagir muito e tal, porque pra ele, tipo, eu me casei daquela vez, eu só acho um amor na minha vida inteira, e é isso, acabou a minha vida, acabou tudo. E então a mãe dele, né, Constância, vai então pedir pra ele, tipo, implorar pra ele que ele vá, que ele meio que reaja um pouco melhor, sabe? Que vá na cerimônia pra Madalena e tudo mais, porque o pai dele também tá se sentindo muito mal, tá se sentindo culpado, que se ele não tivesse pedido ajuda pro Cirilo e o Cirilo não tivesse vindo pra cá, ele não teria ido, né, pra América do Norte, deixado a esposa dele sozinha e tal. E, gente, é muito, tipo, muito triste porque a gente vai vendo, e ele, então ele decide, né, tentar se recompor, embora ele é uma pessoa totalmente mudada, ele meio que quase não sorri mais, ele só trabalha e vai vivendo a vidinha dele, e ele decide ir, né, para a França, só que na carta que ele recebe, o Jacques também fala que ele tá indo se mudar para a América do Norte, porque a vida dele também acabou, já que a pandemia, né, como é? Gente, qual era a doença que tava acontecendo, que aconteceu? Era varíola? Me contem aí, que agora eu esqueci. A pandemia, aconteceu toda aquela pandemia. É varíola, né? Valeu. Eu tava assim, é varíola? É. E que acabou com a escola, muitos alunos dele desencarnaram e ele tava totalmente desmotivado. E a Suzana, né, que já tinha outras intenções, tipo se casar com o Cirilo, estava meio que incentivando o pai então a se mudar também, junto com ele. E aí chegam lá e eles contam todas as histórias, tudo que aconteceu, como foi muito trágico tudo, e como foi o funeral do Dom Afonso e o suposto funeral de Madalena, coitada. E aí Suzana contou toda a história e o Cirilo ficou também bem assim. Mas nós vemos que Suzana aparentemente muda. Porque Jacques resolve então criar, né, uma escola lá para aquela região a comunidade de Nova Irlanda, e ela começa então a trabalhar, fazer trabalho braçal e tudo mais, organizar a escola, auxiliar as crianças escravas, e também de auxiliar os negros que haviam lá e que estavam em questão de servidão. Ela era uma pessoa que auxiliava meio que a todos, assim. Mas a Aninha, Suzana muda com altos interesses envolvidos. Acho que olha esse ranço da Suzana, hein? Olha, gente, olha. Mas sim, talvez sim, não sei, eu não vou tentar não julgar Suzana. Vou tentar. Mas ela vai, tá super ajudando, e ela acaba meio que conquistando diversos olhares das pessoas, inclusive de Carlos Gordon, que é um dos amigos da família do Cirilo e tudo mais. Só que ela só está de olhos pro Cirilo, e ela meio que, ai, gente, tipo, desculpa, não é o que eu quero, eu não quero me casar com essas pessoas, eu quero me casar somente com Cirilo, mas Cirilo acredita que o casamento tem que ser só uma vez, porque só se acha o amor uma vez, e é isso. E então, meio que
o pai, né, o Abraham Gordon, vai tentar, então, meio que conversar com Cirilo, mesmo que o seu filho tenha sido rejeitado por Susana, ele meio que entende que o Cirilo também é como se fosse um filho para ele, vai tentar conversar com Cirilo, porque Susana, então, desabafa que ela ama o Cirilo e que não é o que ela quer, ela não vai se casar com uma outra pessoa. E aí ele vai tentar despertar os olhos do Cirilo pra tipo, mas se casar com uma outra pessoa não é uma coisa tão ruim assim, eu já me casei, esse é o meu segundo casamento, isso não me faz não me faz entre os piores homens, abra seus olhos e tudo mais, ela é uma pessoa boa, ela tem ajudado sempre. A própria mãe do Cirilo fala que, tipo, nunca escutou a Susana, né, se queixar. Então que ela pode ser uma boa aquisição. Uma boa aquisição não, mas pode ser um bom relacionamento pra ele criar uma nova vida, porque ele é muito jovem e tudo mais. Uma família, novamente. E aí, então, o Cirilo decide que ele vai voltar lá na França para ver, né, como é que eu posso dizer? O túmulo de Madalena, para meio que conversar com alguma coisa assim entre si e tentar decidir se vai haver o casamento ou não. E Susana decide que também vai, porque, né, como ela e Antero falaram, Madalena está morta, mas não está morta de verdade, se der algum migué lá, a gente tem, né, que ver tudo, tem que fazer, tem um sinal de fumaça, alguma coisinha ali errada, alguma ponta solta, ela tá lá pra parar as pontinhas soltas. E aí ela tão pega a irmãzinha do Cirilo, que eu não lembro o nome, que é com D. Eu sei que é com D, mas não é Dolores. Eu esqueci. Hihi. Vocês lembram o nome da irmãzinha do Cirilo, gente? Porque eu não vou pesquisar. Enfim, pega a irmãzinha do Cirilo e vão viajar pra lá. Cirilo visita a antiga casa onde ele morou com a sua amada e os pais de sua amada, visita o túmulo, e aí tem lá uma carta que foi deixada pela Susana, que foi realmente escrita por Madalena, que era: cuide de Cirilo enquanto eu não estiver com ele, tal. Então ela olha aqui, ela sempre foi tão zelosa e tudo mais. E aí ela entrega meio que dizendo: olha aqui, se Madalena estivesse viva, ela iria querer, né, que a gente estivesse aí, porque eu tô cuidando de você, e etc. Corta para, novamente, Espanha, Madalena. Dolores e João de Deus têm um filho. E o que deveria ser a felicidade geral da nação acaba tendo um problema. Porque aí vocês lembram que João de Deus é semi-liberto, ou seja, ele ainda é meio que um escravo que tem certas vantagens com relação a outros escravos dos Estigarribias, mas ele ainda é um escravo, um servo. E a criança nasce com deformações na mão, nos pés e alguns problemas nos olhos. E para os Estigarribias, assim como muitas famílias escravocratas, não aceitavam crianças com deformações. Porque para eles, até mesmo João de Deus fala, em vez de serem crianças, filhos, escravos têm crias. E por isso, Dom Afonso descobre, né, tudo isso. Eles estavam meio que tentando esconder, tanto Dolores quanto o João de Deus estavam tentando esconder tudo, mas descobrem.
e dão um ultimato de que ele vai ter que se livrar daquela criança. E aí o João de Deus, não, eu vou colocar pra adoção e tudo mais, não se preocupe. Mas senão eles iam mandar matar mesmo a criança, gente. Olha aí o nível das coisas. E que é real, acontecia real. E aí, então, Dolores chama Alcione, a criancinha Alcione, e fala, Tommy, essa criança é de vocês, mandou pro lugar errado, é de vocês, pode criar que vai ser o seu irmãozinho. E Alcione aparece pra Madalena, e aí aparece pra Madalena, né, e a Madalena fica, ai, não é possível, o João de Deus vai explicar toda a situação de que iriam assassinar a criança, se não fosse, né, mas que a criança pode ser um servo, e aí a Madalena fala assim, ai, não se preocupa que vai ser um filho, vai ser meu filho, não vai ser servo, não vai ser meu filho. Ah, porque não, meu filho. Tem essas, meu filho. E a gente vai e descobre quem é essa criança que Madalena assume como filho dela, Antero, a reencarnação de Antero de Oviedo, que agora vai se chamar Robbie. E que é super amado pela Alcione, e Alcione vai criar toda uma questão, e provavelmente ele vai ser um músico, já que ele tem, né, essas deformações, e ele só tem 2 dedos, se eu não me engano, aqui, e aí então ele vai conseguir tocar, e provavelmente violino, e ela mostra, a Alcione mostra pro padre Damiano, e já meio que arruma a aula pro Robbie, que pode ser música, pode alimentar a alma dessa maneira. E eu achei muito fofinho a Alcione, meio que... Ela é muito madura, gente. Maravilhosa. Olha, o nome da irmã do Cirilo é Doroteia, que provavelmente é Dorothy no original. Madalena, que nem um brasileiro, seu minuto de paz, real. Alcione é muito fofinha quando mostra o bebê pra Madalena. Impossível dizer não, sim. E ainda mais por toda a situação, né? E nossa, coitado do João de Deus, de não poder, né, ter o seu filho. Vai ter bastante música na segunda parte do livro. Vai ser fundamental, inclusive. Olha aí, vou gostar então. Padre Damiano, meu pai eterno, será? E falando em segunda parte, né, a gente então terminou a primeira parte do livro, Renúncia. Sim, estamos... Eu acho que é a metade do livro, aqui mesmo, que ele dividiu bonitinho. Então, a gente terminou, gente, a primeira parte. Eu pensei que ia demorar tanto, e olha aí, conseguimos, vocês estão arrasando. E aí, o que vocês têm, assim, a comentar desses capítulos e tudo mais? Eu gostei muito e tô muito ansiosa, assim, pro que vai ser desenvolvido. E, gente, eu quero ver cada vez mais de Alcione, porque ela é muito sábia. Olha a Gisele, já tô no final da leitura. Menina, calma. Vai acompanhando a gente. Não, pode ler se quiser e vai comentando. Se tiver também outras reflexões sobre e pesquisando, pode vir falar, gente. Eu não sou autoridade no assunto. Eu estou aqui justamente para compartilhar com vocês, e essa que é a intenção do Clube do Livro. E aí eu vou querer também saber um pouquinho. Olha, Kelly Labella, você é linda, gratidão, querida. Ai, obrigada. O Gustavo Magalhães em oposição. Paulo Estevam tem uma primeira parte pequenina. Diz que, olha, a Gisele, hoje eu me segurei, foi uma loucura. Não vou dar spoiler. Obrigada. Agradecemos muito. O livro agora é todo centrado em Alcione. Agora que tá começando a ficar interessante. Sim, eu acho que eu percebi muito que essa primeira parte, por exemplo, do livro, né? Ela é muito pra contar por que Alcione decidiu vir, né? Porque a gente vê lá no primeiro capítulo que ela fala que ela não tá vindo só por causa do Pollux, que é o amor dela, mas também porque tem muito a família, as pessoas com quem ela está relacionada,
elas ainda têm muitas vicissitudes e eu acho que a gente precisa meio que entender, sabe? Todas essas pessoas com quem ela se relacionou. E eu tava vendo que, na verdade, esse daqui é meio que o último livro dessa saga, sabe? E eu peguei logo o último livro, assim. Se eu pegasse os primeiros, mas tá tudo certo. Eu tô gostando de como a gente tá fazendo, tá tudo certo. Mas eu acho que depois seria interessante a gente ver há 2000 anos atrás, 50 anos depois. Só queria dizer que o Pollux vai aparecer logo logo. Sim, eu vi que ele o nome dele é o primeiro capítulo, né? Da segunda parte. Então já deu pra perceber que Pollux tá bem aí. Mas, enfim, na primeira parte justamente a gente compreender todas as nuances, né? Tanto do irmão de Alcione, quanto da mãe, do pai, da que vai ser possivelmente a madrasta dela. Há 2000 anos atrás é pleonasmo. Ai, desculpa, eu errei. E é isso. Já vi que não sou só eu que tô adiantada na leitura. Tem outras pessoas que estão adiantadas. Eu não me adiantei porque eu estou me segurando. E ainda tô fazendo live aqui com vocês. Olha aí como que estão as coisas. Mas eu tô aqui, ó, me mantendo super segura. E vamos ver como é que vão ser as coisas. O que vocês têm aí pra falar? Vocês estão gostando do Clube do Livro e tudo mais? Pra gente saber, né? Os feedbacks. E saber como é que a gente vai continuar, já que a gente já tá na metade do projeto. Tô esperando vocês. Se quiserem mandar perguntinhas, também estou aqui disponível. Olha, a Kelly Labella falou, eu tô amando. Que bom. Acho que tá ótimo, menina Jade. Ai, que bom. Gisele, eu não conhecia essa história e o livro me despertou a vontade de voltar pros estudos. Ai, que ótimo. Eu vou ser sincera com vocês. Eu não sou muito de ler romance espírita, assim. Mas eu fiquei cada vez mais interessada em saber. Eu nunca. Na verdade, não é que eu não sou de não gostar, porque eu nunca me interessei muito. E aí agora eu tô meio que dando essa pesquisada, né? E eu tô achando muito interessante. Eu já vou logo falando pra vocês que, já que daqui a 7 capítulos, que provavelmente vão ser 7 domingos, né? A gente vai terminar esse livro. O que a gente pode fazer? Eu vou provavelmente lá pelo quinto domingo, daqui a 5 domingos, eu vou fazer uma votação pra gente saber mais ou menos quais os livros vocês têm interesse que a gente continue esse projeto, sabe? Eu acho que é um projeto muito interessante. Esse foi o primeiro livro que eu tô aprendendo ainda a fazer esse clube e tudo mais. E eu não sei se vocês já viram lá no grupo lá do Telegram, mas eu também vou tentar estar cada vez mais presente trazendo coisas novas. Pra quem tem interesse no Telegram, né, tá aqui, ó, QR Code, mas aqui na bio não, nos destaques do Cantinho Espírita tem o link também pra vocês arrastarem se vocês quiserem fazer parte do grupo no Telegram. Provavelmente hoje eu vou mandar as referências das coisinhas que eu falei, que eu lembrei do livro, mas se vocês quiserem também irem mandando, irem conversando por lá, estamos sempre disponíveis pra fazer isso daí. Olha, romance espírita é tudo, depende do autor. Bora continuar com os romances de Emmanuel. A gente pode começar do princípio. As leituras do Chico são num português mais antigo e dá bastante volta. Temos um vocabulário hoje muito diferente. Tô amando.
final de abril, então a gente vota. Bora pro Há 2000 Anos, que eu já tenho ele impresso. Vamos continuar com o Emmanuel assim. Já li alguns da sequência e vou adorar reler. É bom pra melhorar a nossa fluência no nosso próprio idioma. Concordo, romance de Emmanuel. Sim, pode ser. Eu tava pensando também em colocar alguma da Ivone. Eu acho que as pessoas também conhecem bem pouquinho. Não Memórias em si, mas eu queria algum outro da trilogia dela, sabe? Eu acho que poderia ser também interessante de se ler. E ele é um pouco mais atual, não sei. Eu tenho um pouco dessa vontade, sabe? De ler isso daí, mas fica pra votação das Peoples que eu vou colocar. Olha, arcaico não é Camões, não. Assim, se for pegar da linguagem em si, não exatamente. Arcaico, na verdade, Camões, ele inaugura a língua portuguesa moderna, então... E é isso, gente, assim. Vocês têm mais alguma coisa pra falar? A gente terminou até que rápido. Gente, a gente fez o quê? Em 1h30, 2 capítulos. 2 capítulos. Mas eu acho que esses capítulos também, eles são... Eu acho que esses capítulos também foram bem pequenininhos e deu pra abordar. Porque, assim... Tem uns que são com 50 páginas, né? Esse daqui não, foi até aqui, foi tranquilo. O próximo eu acho que também vai ser tranquilo, não é tão grande também. São 34 páginas aproximadamente. Eu quero... Gente, eu esqueci agora o que eu ia falar. Acho que a Gisele, pelo tempo, por nos conduzir nessa jornada de leitura. Gratidão. Eu que agradeço, gente. Ficar aqui conversando com vocês é muito bom mesmo. Eu estou curtindo demais tudo isso. E não se esqueçam, né? De curtir o vídeo, compartilhar com os amigos de vocês, pra quem não tá conseguindo assistir no nosso horário. Quem sabe eu posso adiantar um pouco o horário, né, se for melhor. Não vou prometer isso, porque eu acho que o de 19 horas pra mim é mais confortável. Assim, me deixa melhor pra organizar as coisitas, sabe? Achei muito bom hoje mesmo. Pois é, eu achei que também ficou bem conciso. Eu acho que esses 2 capítulos, eles não exigiram tanto da gente também. Então deu pra fazer isso. Eu prometo que não vai ser sempre que eu vou fazer 2 capítulos, mas eu acho que um capítulo por live tá de boa. Não vou puxar tanto vocês, que eu sei que é complicado nesses dias, mas a gente vai. Olha, a Bárbara. Oiê, oi, Bárbara, tudo bem? E eu quero, então, já sabem, já vão colocando em mente, já pesquisem. O dever de casa de vocês é, além de ler o primeiro capítulo da segunda parte do livro Renúncia, vão pesquisando agora romances espíritas que a gente pode ler pra criar, né, as nossas listinhas de sugestão. Porque lá pelo final de abril eu devo começar a abrir pra gente já sabe as identidades secretas de todas as contas espíritas. Menina, é porque a gente vai fazendo e a gente vai conhecendo as pipas, vai fazendo live e é isso aí. E aí lá pelo final de abril, eu vou contar aqui mais ou menos quando é que eu vou lançar as caixas de perguntas pra anotar e começar a fazer as votações com vocês. O que eu vou fazer? Provavelmente a votação vai ser pelo Telegram, porque é mais fácil de pegar e filtrar. Então, se você não está no nosso grupo do Telegram, você não vai participar da maioria das decisões. Então, participem conosco. Eu vou fazer aqui o ponto. 1, 2, 3, 4, 5. Olha, lá pelo dia 25 de abril,
eu vou abrir então a votação para escolher já o próximo livro, porque já que a gente tá na metade do Renúncia. E é isso, gente. Vejo vocês. Então, tchau, no próximo dominguinho. Beijos.